amigos, que bom é estar de volta com vocês na lição da Escola Sabatina, no canal Classe de Professores. Hoje começando uma nova lição, uma nova fase para esses últimos meses do ano de 2021. É sempre um privilégio, é sempre uma alegria estar falando com você, estar comentando aqui o tema da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. E já na lição 1, o assunto de Deuteronômio vem à tona de uma forma bastante interessante. O tema dessa semana é, na verdade, um relembrar. O que é Deuteronômio? Deuteronômio é um livro que foi escrito por Moisés no final da trajetória do povo de Israel do Egito para Canaã. E quando eles já estavam às portas de Canaã, Moisés faz alguns sermões visando despertar no povo lembranças do passado, lembranças da ação de Deus no passado, ao mesmo tempo que ele faz compromissos com o presente e ele projeta o futuro do povo de Deus se eles forem obedientes à aliança ou ao pacto ou ao concerto que Deus havia feito com eles. Então, em resumo, Deuteronômio é um relembrar. Por isso que o autor da lição colocou nesta semana um título interessantíssimo. Ele diz Prefácio de Deuteronômio, onde ele vai trabalhar com antecedentes do livro de Deuteronômio, da história da aliança de Deus com o seu povo de Israel, aquilo que Deus fez no passado. Então, nessa semana, esses são os fatos. Eu elenquei-os da seguinte forma. Em primeiro lugar, quando estudamos Deuteronômio, no seu prefácio, nós relembramos o Deus de amor que se relaciona conosco. A Bíblia diz que Deus é amor, ponto final. Ele não é apenas uma manifestação de amor, não é? Como nós temos manifestações esporádicas de amor. Deus não é apenas uma manifestação de amor, mas ele é amor essencialmente. Deus é amor. Você quer saber o que é amor, você quer compreender o que é o amor, você só tem essa definição completa em Deus. As demais pessoas são apenas, digamos, imitadores deste amor de Deus. Só um Deus de amor poderia criar seres livres, ou seres com liberdade de escolha. Foi o caso da criação de Adão e Eva, né? Um exemplo disto, um exemplo contundente, eu diria, desta iniciativa de Deus de criar seres livres, foi o próprio caso de Lúcifer, que era um anjo celestial que desfrutava da companhia de Deus e dos demais anjos do céu e que misteriosamente surge em seu coração a semente do mal e do pecado e há uma rebelião contra Deus. O autor da lição coloca alguns textos bíblicos muito conhecidos nossos que têm essa narrativa e essa aplicação à queda de Satanás, que é Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12 a 17 e o próprio Apocalipse, capítulo 12, verso 7, né? De Lúcifer se diz que ele era alguém inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade nele, Ezequiel 28, 15. Então perceba, aos anjos e aos homens, esse poder de escolha foi uma bênção, mas também trouxe sérias consequências, porque eles escolheram colocar-se em oposição a Deus. E aí você tem histórias tristes na narrativa bíblica. Por exemplo, você tem a história da Torre de Babel, primeiro do dilúvio, né, de que o pensamento dos homens era só mal continuamente, e Deus teve que destruí-los, porque eles voluntariamente se indisporam, se rebelaram contra Deus, e Deus lhes deu chances, o evangelho foi pregado e eles não aceitaram. A mesma coisa ocorre agora no tempo do fim, né? Quando Jesus voltar, vai separar os bons dos maus, né? A Torre de Babel é um outro exemplo clássico disso, de que a liberdade de escolha ou o livre-arbítrio, que é uma bênção, pode se tornar uma maldição também, né? Não foi diferente com o povo de Deus, com o povo de Israel, né? E aí nós vamos para o segundo bloco da nossa lição. O primeiro bloco é relembrando um Deus de amor que nos dá liberdade de escolha. O segundo bloco é relembramos, ao estudarmos a Bíblia, e especificamente nesse trimestre de Deuteronômio, nós relembramos o Deus de amor que faz ou que fez uma aliança conosco.
Desde que o homem pecou, Deus interveio para salvá-lo. E ele fez uma aliança com este ser humano, né? E aí, mais especificamente, falando de Deuteronômio, nós temos que voltar a Abraão, que é o pai da nação judaica. Né? Deus faz um chamado para Abraão segui-lo, lá em Gênesis 12, né? Aquele famoso texto, sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E depois Deus adiciona outros detalhes desta aliança, desse pacto com Abraão, né? Sempre Deus dizendo que ia abençoá-lo e queria fazer dele uma grande nação. E através de Abraão e seus descendentes, Deus tensionava não apenas preservar o plano da salvação, porque o Messias viria da linhagem deles, né? Mas difundir esse mesmo plano ao mundo. Ou seja, Deus tinha o propósito de salvação, mas Deus tinha também o propósito missionário, que esse povo deveria ser um instrumento nas mãos de Deus para disseminar a sua palavra, o seu evangelho, a sua vontade, a sua lei. E esta aliança de Deus com Abraão, ela teve uma confirmação, exatamente no Monte Sinai, quando Deus deu a sua lei, os 10 mandamentos, através de Moisés. E essa aliança ela não foi baseada na perfeição dos homens. Nós já vimos isso em outras ocasiões, quando aqui estudamos, por exemplo, sobre a aliança de Deus com Israel, né? Ela não foi baseada na perfeição dos israelitas, porque eles eram pecadores, mas foi baseada no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós, né? E Deus, por exemplo, tira o seu povo lá do Egito por amor. E então Deus pede a obediência. Deus primeiro salva, perdoa, justifica, e então ele diz, ande nos meus caminhos. Né? Observe, por exemplo, esse texto aqui que eu anotei, que é Êxodo 19, verso 5, nesse contexto da aliança. Né? Agora, Deus diz, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro, pessoal dentre todas as nações. Êxodo 19, verso 5. E o povo, naturalmente, prometeu obedecer a Deus. Israel prometeu muito rapidamente obedecer a Deus. Tudo que o Senhor falar, nós faremos, diziam eles. Mas o povo não fez isso, é claro, nós sabemos da história. Ao contrário, eles foram tão desobedientes que tiveram que vagar 40 anos pelo deserto num caminho que eles fariam talvez em poucos dias para chegar em Canaã. Né? E então, é nesse contexto que o livro de Deuteronômio começa. Ou seja, ele relembra ao povo as misericórdias, as ações salvíficas e graciosas de um Deus amoroso que fez tudo por eles. Então Moisés está pontuando com aquela geração que sobrou da trajetória dos 40 anos e que está às portas de Canaã, ele está aqui agora tentando fazer um trabalho com eles, pregando sermões recordativos, chamaria eu, para que eles possam pensar, nós não podemos incorrer nos mesmos erros que os nossos pais, os nossos avós incorreram nesses 40 anos no passado. E eles morreram pelo caminho. Então, Moisés está relembrando as ações de Deus, ao mesmo tempo que ele está confrontando o povo com um desafio. Vocês querem ou vocês não querem obedecer? Quando você chega, por exemplo, em Deuteronômio 28, está ali as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Né? Então, para terminar a nossa lição desta semana, que foi apenas uma palhinha, né? Foi apenas uma breve introdução ao que vem pela frente, com as 12 lições que teremos, eu queria concluir fazendo uma pergunta muito clássica, muito simples, que você pode conversar um pouquinho com os alunos, né? Há alguma semelhança entre o povo de Deus hoje, o Israel moderno, o cristianismo, a igreja de Deus hoje, o Israel de Deus hoje, o povo de Deus hoje, marchando para a Canaã celestial, com o povo de Israel no passado marchando para a Canaã terrestre? Há alguma semelhança, alguma diferença? Em que situação nós estamos? Somos mais semelhantes a eles? Ou muita coisa mudou? É um assunto para a gente conversar, é um assunto vasto que você pode bater um papo com seus alunos, e eu creio que Escola Sabatina, eu sempre digo aqui, Escola Sabatina é participação, não é monólogo, mas é participação. Então vale a pena você estar aí conversando com seus alunos nesse sentido. Que Deus lhe abençoe. Na semana que vem, se Ele o permitir, nós estamos aqui de novo para continuarmos esse estudo maravilhoso do livro de Deuteronômio, que fizemos uma breve introdução hoje. Que Deus o abençoe e até lá.